pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Resficta. E hoje estamos aí, vamos abordar o segundo subversivo da nossa campanha, né? Subversões, que a gente vai abordando um por episódio. O primeiro foi William Morris, né? Um subversivo pouco conhecido no Brasil, bastante vilipendiado, bastante, digamos assim, o pensamento dele não é compreendido, é aproximado ao pensamento imbecil desses indivíduos que idolatram um passado heróico, né? E, enfim, sem qualquer sentido, né, fazer isso, porque são pessoas que vivem na modernidade com bastante luxo. E, portanto, Morris é vilipendiado porque o pensamento político, a complexidade do pensamento político dele, nunca no Brasil teve grande abertura, né? Até justamente o lançamento do nosso livro, Ensaios de Contestação, dentro aí da campanha Subversões. O segundo é um autor muito mais conhecido, a gente vai por ordem de idade, né? Então é um autor que veio depois em Nascimento. É um autor muito mais conhecido, tem várias obras publicadas no Brasil, mas curiosamente existem algumas restrições em relação ao material, especialmente narrativo dele, né? Ele também produziu poesia, mas o material narrativo não é muito traduzido. Vou contar até alguns causos aí que eu passei, sem revelar muitos nomes, evidentemente. Mas é um autor muito importante. Ele tem um impacto contracultural muito grande, né? Então a subversão dele já não é mais no sentido político e cultural, como no caso do Morris, mas num sentido mais geral, que inclui inclusive a religião e o comportamento. Isso tudo, claro, junto com a contestação ao sistema capitalista, contestação aos valores patriarcais e à religião cristã e à ideia de propriedade privada. O autor que a gente está falando hoje é justamente Aleister Crowley, que não é um Biblioteca Submersa, episódio especial do Biblioteca Submersa. Então, o livro da vez, na verdade, é este aqui, The Drug and Other Stories. É um livro sensacional. Eu recomendo muito, especialmente essa edição da Wordsworth, a segunda edição, que vem com esse símbolo místico aqui na capa, esse pentagrama da versão, né, virado para cima. E muitas informações interessantes compiladas da introdução de William Breese, que é o editor da Wordsworth, responsável por essa edição, e do David Tibet, que fez a organização e notas, né? Aqui a gente já pode comentar um pouco que o David Tibet ele é famoso por ser o fundador de uma banda chamada Current 93, uma banda de neofolk, né? Ele trabalhou bastante com Deaf in Jam. Depois eles brigaram de morte, né? Mas ele trabalhou um bom tempo com Deaf in Jam. E ele também agora organiza livros, né? Ele trabalha com Strange Attractor. Já tem umas 3 coletâneas que ele organizou para Strange Attractor de contos fantásticos da virada do século XX. Ele fez a organização de um livro muito importante que é do Conde Stanbrook. Ele faz a introdução também. E ele tem um ensaio na Public Domain Review, muito bom. E ele também resgatou aqui um trabalho arqueológico. Depois eu vou comentar um pouco sobre essa edição, né? E vou então utilizar bastante, né, as introduções ali mencionadas, né? E vou avançar algumas hipóteses de minha lavra também. Mas vamos falar um pouco do autor, quem foi Aleister Crowley. Aleister Crowley é um autor que dispensa apresentações. Como eu disse, ele foi muito mais traduzido no Brasil que o Morris. Tem muitos livros sobre ele no Brasil. Acho que até tem mais livros sobre ele atualmente em circulação do que dele, né? E ele foi um autor que ele, digamos assim, ele surgiu por assim dizer, na esfera cultural entre o final do século XIX e o início do século XX. E a partir do início do século XX ele foi avançando, né? Passou a Primeira Guerra Mundial,
os loucos anos 20 e 30, e ele chegou, né, praticamente ali não sei se é deixa eu ver só a data de falecimento dele. Pois é, ele passou a Segunda Guerra, né, conheceu a ascensão de Hitler, que ele vituperava, desprezava bastante, e ele então faleceu em 47, um pouco depois da guerra. Ele foi contemporâneo de George Orwell, ele foi contemporâneo de Oscar Wilde, ele foi contemporâneo e inimigo de William Butler Yeats, de George Bernard Shaw, H.G. Wells. Quase todos morreram mais ou menos na mesma época, esses autores que estou mencionando, né? Arthur Machen, Algernon Blackwood, né? Ele foi contemporâneo de todos esses autores e mais ou menos transitou entre diversos meios culturais. Um ponto importante em Crowley é que ele fundou uma religião. É uma coisa aparentemente simples, né? Mas é verdadeira no caso dele. Ele fundou, de certa forma, uma ordem religiosa ou de natureza religiosa a partir de experiências que ele teve não muito, digamos assim, que ele mesmo não considerava das melhores, que ele teve com provavelmente a sociedade secreta mais célebre do início do século XX, que é a Golden Dawn, a Aurora Dourada, a Secret Order of Golden Dawn, né, da qual participaram alguns autores que eu mencionei aqui, Machen, Yeats, Blackwood e outros, né, do Matters, né. E é interessante porque o Crowley ele surge num momento muito peculiar da Europa. O início do século XX foi um momento de grande avanço científico e também um pouco de avanço em questões sociais. A Europa começava a descobrir ou expandir a industrialização numa fase menos selvagem. Né? A fase selvagem, aquela do século, início do século XIX, final do século XVIII, relatada ali nos textos de Dickens, nas poesias do Blake, né? No final do século XIX já havia um mercado consumidor consolidado, começava a ter uma série de... E os trabalhadores se descobriam trabalhadores, classe social organizada, exigindo direitos, lutando ali diretamente digamos, na esfera mais geral da sociedade. Então isso causou uma enorme comoção em toda a Europa, né? Por outro lado, esse mesmo período industrial foi um período de racionalidade, né? De expansão, por exemplo, das ferrovias, né? Então você tinha contato com várias culturas e, ao mesmo tempo, de expansão do pensamento científico, né? Dali a pouco tempo, haveria uma ascensão de vários físicos desenvolvendo novas teorias científicas ali, antes até um pouco da Primeira Guerra Mundial. Inclusive Einstein, Wolfgang Pauli, Martin Heisenberg, e por aí vai. Walter Heisenberg, né? E por aí vai. Quer dizer, esses nomes da física, né? Eu tinha um modelo atômico muito refinado de um físico inglês, que era o Ernest Rutherford, já no final do século XIX, isso, né? As pesquisas de rádio, né? Em torno do minério rádio, né? Do casal Curie, isso tudo no século XX. Então foi uma época de grande incremento da racionalidade. A tal ponto que o sociólogo, né, Max Weber, ele desenvolveu uma teorização ao longo de vários artigos e livros, né, não foi um só, chamado Desencantamento do Mundo, que seria um processo exatamente de secularização de mitos digamos assim, estruturalmente ancestrais, né? Quer dizer, que contam com rituais de sangue, que contam com uma ritualização performática, né? Que exige ali a ação, né? Digamos assim, dos neófitos, dos iniciados. Então, esse tipo de, digamos assim, concepção sacra estaria passando por um processo lento, mas constante de secularização. E, como eu disse, ele desenvolve isso ao longo de vários livros, né, que são importantíssimos. Nem vou tentar resumir, porque é um pensamento muito complexo do Max Weber.
Mas isso teve um impacto, né? Essa dessacralização do mundo, essa ideia teve um impacto muito grande. E quase como uma reação a ela, embora essa reação fosse até prevista pelo próprio Weber, surgiram esses movimentos místicos, como a própria Golden Dawn, né? Que eram formas de interação mística surgidas ali num contexto de uma burguesia esclarecida que buscava essas novas sensações, essas novas descobertas, né? O nosso amigo Crowley surge nesse contexto. E é interessante que ele surge como digamos assim, uma pessoa, mais ou menos como o próprio Morris, né, no campo dele, ele surge como uma pessoa de múltiplos talentos, né? Ele era um excelente jogador de xadrez, foi campeão, um alpinista e montanhista de renome, né? Eram todas essas, digamos, modismos da Europa desse período da virada do século XIX que o Crowley meio que abraçou. O montanhismo era um desses modismos, né? E o maior de todos, o misticismo, que ele abraçou de uma forma muito peculiar. Esse misticismo orientalizante relacionado a grupos ou seitas ou ordens secretas com processos iniciáticos, etc., né? E ele não só abraçou, como ele começou a modificar isso, levando uma direção própria, uma leitura muito própria e muito sofisticada. Uma das atividades ao qual o Crowley se dedicou foi a ficção, outra foi a poesia, não vou abortar aqui, mas a ficção ele produziu pelo menos uns 2 romances autobiográficos, essa batelada de contos e mais alguns outros contos que não entraram aqui, incluindo um personagem que é um detetive do sobrenatural, mais ou menos ali na pegada do Blackwood, né? Que é o Simon With. Pois muito bem. Então o Mackin, o Crowley foi esse grande representante da mentalidade de um tempo, né? E nesse momento, então, pós Primeira Guerra, a humanidade ela tentava se recompor a partir de novos parâmetros. Inclusive teve algumas revoluções que buscavam esses novos parâmetros. A que vingou foi a Revolução Russa, mas um pouco antes nós tivemos, que vingou também em parte a Revolução Mexicana, a Revolução Alemã, logo depois da guerra. Então, várias revoluções tentavam, digamos assim, rearranjar a humanidade. E o Crowley entrou nessa, né? E ele então montou uma comuna, né? Isso tudo é descrito nos diários da Mulher Escarlate do momento. Ele tinha essas videntes, essas médiums que ele chamava de Mulher Escarlate, teve várias. Isso causa um pouco de digamos assim, estranhamento, né? Parece uma exploração do trabalho, e é um pouco. Aqui é a Leah Hirsig, que é a melhor de todas, né? Digamos assim, a mais inspirada, né? Que escreveu um diário longo sobre o período, que foi o seguinte, ele montou o Crowley e um grupo de amigos, né? Montaram uma comuna mística em Cefalu, no início do Cefalu, ou Cefalu, não sei como se fala, na Sicília. Eles montaram isso no início dos anos 20, construíram uma abadia e era uma comunidade de base anarquista, anarcocomunista. Na verdade, não havia propriedade privada. O patriarcado tinha sido abolido, naquela região, pelo menos dali, né, na propriedade que eles estavam. As relações não eram verticalizadas, né? E tanto isso era assim que um deles morreu por fazer o que quis. Ele foi beber uma água contaminada, o Crowley disse para ele não fazer isso, esse adepto fez e acabou falecendo. E essa comuna não deu certo. E foi justamente nesse ano, entre 1920 e 22, né, que é o ano deste livro aqui, recomendadíssimo também. Um livro maravilhoso, não é do Crowley, mas é sobre um momento muito importante da vida do Crowley, que eu já vou comentar com mais vagar agora. E o que tem a ver essas narrativas? Pois bem, foi no início dos anos 20 que o Crowley decidiu parar de escrever narrativas. E tem um motivo. As narrativas que você acompanha, que se acompanha aqui, elas são basicamente narrativas escritas com uma verve muito interessante, um grande domínio dos recursos narrativos, construção de suspense, idealização de personagem, estruturação da trama, inclusive com alguns efeitos peculiares, até avançados para a época. Como a gente vai ver no A Droga, né? Vou comentar um pouco da tradução. E ele foi escrevendo e foi publicando nas revistas disponíveis na época, né? E na própria revista Equinox, que era dele e do grupo
digamos assim, da ordem mística que ele tinha fundado. O problema é que durante a Primeira Guerra Mundial ele colaborou com artigos irônicos, inclusive, com uma revista em Nova York voltada aos imigrantes alemães que tentavam fazer um lobby para os Estados Unidos não entrar na guerra. Era uma disputa, né, entre Nova York, era um ninho de espiões, assim, era uma coisa muito engraçada. Inclusive, quem esteve em Nova York nessa mesma época da Primeira Guerra, além do Crowley, foi Hans Heinz Evers, que eu já comentei aqui várias vezes, analisei vários livros dele, também lutando daí do lado alemão, tentando influenciar a opinião pública, também fazer o contrário do Crowley. Então os alemães queriam que os Estados Unidos não entrassem na guerra, né? E, claro, os britânicos queriam que eles entrassem na guerra. Então tinham espiões dos dois lados disputando, especialmente nos meios de comunicação e nos meios culturais disponíveis, né? Tentando anular a mensagem do outro, esse tipo de coisa. O Crowley aparentemente trabalhou ali da cabeça dele e publicou alguns textos literários, inclusive alguns contos, com o nome dele, sem pseudônimo. E isso condenou ele, porque daí quando ele voltou para a Inglaterra depois da guerra, ele tinha, de certa forma, colaborado, né? E a reputação dele morreu nesse ponto, né? Ele já não era alguém muito bem quisto, né? Então ele, a partir desse ponto, ele passou a não escrever mais ficções, né? Isso até é relatado aqui nas duas introduções, né? Como isso foi injusto, de certa forma, porque ele era um excelente narrador. Ele estaria ali entre os narradores mais sofisticados, como Wells e Chesterton, e os narradores mais populares, como Blackwood e o Mackin. Ele está meio que no meio termo. E ele admirava todos esses escritores que eu mencionei. Então ele acabou desistindo e se dedicando, né? E é engraçado que a desistência dele se deu no início dos anos 20, justamente o momento em que a primeira iniciativa dele de implementação de uma comuna mística, com os valores defendidos nos livros voltados, né, ao misticismo que ele havia produzido, como a lei e tal, não tinha dado certo, né? Teve essa morte e depois o próprio Mussolini, aparentemente dizem, né, pelo menos, que ele pessoalmente ordenou a expulsão, né, ou enfim, a não renovação ali do visto de permanência, do visto empregado pelo pelo Crowley para permanecer na Itália. Então é interessante, né, que quando de certa forma foi necessário ele se envolver mais na questão da religião, né, da visão mística que ele estava trabalhando, que era, digamos assim, o ponto fulcral do processo subversivo, né, que ele propunha, do processo de destruição da propriedade, do capital, da autoridade estatal e da religião que ele propunha, né? Ele foi ao mesmo tempo quando ele parou de receber convites e ele meio que desistiu da carreira literária. É uma pena, pois este livro aqui está recheado de contos geniais, né? É interessante que ele usava os contos, ele produziu, como você pode ver aqui, bastante material literário na forma de contos. Vários contos aqui, né, eles são um pouco didáticos, meio que para apresentar as ideias místicas. Algumas são um pouco complexas, né, evidentemente, existem elementos sincréticos e tudo mais. Então, para apresentar, ele usava os contos, né? Enfim, esse livro aqui tem muitos contos, tem mais de 600 páginas, fora as notas primorosas do David Tibet com tudo, de onde veio o conto, etc, né? E The Drug, que é o conto que a gente vai apresentar, ele foi publicado justamente, só deixa eu encontrar aqui, é um dos primeiros contos, né, dele, né? The Drug. Foi publicado em 1908. Existe, aliás, os direitos autorais não são totalmente livres no caso do Crowley. Tem material que ele produziu inédito que não está disponível, né? Você tem que entrar em contato para obter, e eu não sei nem se tem que pagar alguma coisa.
Mas o material impresso, há mais de 100 anos, sei lá, está disponível desde 2017, então tudo bem. Então, The Drug foi publicado em 1908, como eu falei, vários contos aqui acabaram não publicados, na revista The Idler Magazine, em janeiro de 1909, né? E tem uma versão, alguns fragmentos nos manuscritos dele, mas parece que o que está valendo mesmo é a versão da revista, que é a nossa base, que é inclusive dessa tradução. E ele foi também publicado por uma private press de Cambridge em 96, edição de luxo, né? Só esse conto. É um conto fenomenal, né? Tem os elementos visionários muito elaborados presentes. Deu bastante trabalho traduzir, eu fiz a tradução, porque é muito sofisticado. O David Tibet menciona muito esse conto na introdução. Ele não menciona muitos contos nominalmente, mas esse ele menciona como uma das primeiras experiências, não sei se é ele ou o outro, né? Não, é o outro editor. Ele menciona justamente que é uma das primeiras experiências psicodélicas, inclusive relatando o uso do peyote, né, que é aquela droga alucinógena mexicana, do cactus, né? Então veja isso em 1909, né, quando foi publicado. Veja a originalidade e, digamos assim, o pioneirismo do Machen, em muitos sentidos, né? Porque é um texto como os textos por exemplo, do Huxley sobre LSD. É um testemunho em primeira mão do uso do entorpecente e do alucinógeno, né? Então é sensacional, é um trabalho incrível. Espero trazer, né, a campanha consiga, né, ir para frente, trazer esse e mais materiais publicados pelo Machen que estejam disponíveis no futuro, quem sabe, né? Mas é isso, um autor, então, conhecemos aqui o segundo subversivo, o Aleister Crowley, né, que foi um autor que trabalhou com um processo de subversão amplo, que influenciou, né, um processo de subversão subcultural, digamos assim, não é? Ou contracultural, que influenciou, de fato, a contracultura dos anos 60, a contracultura dos anos 70, a música industrial, o punk rock, ele foi uma influência viva dos movimentos juvenis de contestação dos últimos 50, 60 anos. Então, um autor importantíssimo e que tem uma veia narrativa riquíssima que eu espero apresentar para os leitores da Rafos com, ainda por cima, um paratexto escrito por Jonathan Wood, um grande conhecedor de Machen, seguidor, né, digamos, da sua verve narrativa e místico, né, bibliófilo místico por si mesmo. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.